Então vejamos bem. Hoje nós vamos tratar do assunto área de uma região limitada por dois gráficos. Esse assunto, no livro do Cálculo Aplicado, está no capítulo 5.5. Então nós vamos estar seguindo a rigor, tá, o que está lá no livro. Então vocês observem inicialmente que ele vai apresentar esse assunto com a introdução de três gráficos. Então a gente tem aqui os gráficos, vamos colocar aqui gráfico A, B e C, tá? Deixa eu só corrigir esse último aqui, que essa figura ficou diferente da restante. Então, o que é que ele pede aqui? Quando você quer calcular a área, né, de um gráfico, a região limitada por dois gráficos. Então, geralmente, você tem aqui uma curva, nós chamamos curva Y, tá? E nós temos uma segunda curva, que é a curva G. Então, aqui nós temos o gráfico de F e gráfico de G. No geral, a curva F é a curva acima e a curva G é a curva abaixo. Isso quer dizer o seguinte, que quem vai limitar a região na parte superior é a curva Y, na parte inferior a curva G, certo? Só que aí nós temos também as divisões laterais, quem que limita lateralmente. Aqui você tem uma reta no x igual a A, né? Então, você tem uma reta aqui e tem outra reta em B. Tá? Então, na verdade, a área que nós queremos calcular é essa área que está limitada. Na parte superior pela curva Y, na parte inferior pela curva G, e lateralmente por essa reta em A e a reta em B. Então, nós estamos querendo saber essa área daqui, ó, que está pontilhada, tá? Então, seria essa região aqui. Então, essa é a nossa desafio aqui para essa aula. O que é que vai acontecer? Se você... nas aulas anteriores, até então, a gente vinha calculando, por exemplo, a área, né, abaixo de uma curva quando eu tinha apenas um gráfico. Tá? Então, vamos ignorar aqui essa curva G. Tá? Então, quando você calculava a integral, né, dessa curva Y entre A e B, o que você encontrava, ó, era toda essa área aqui. Ó. Então, essa aqui é a região, então, tá? Da curva F, né? Então, é como se fosse a região aqui, ó, a área de F, desculpa, de F, mas no caso aqui é o Y, né? A de Y, certo? Eu estou só me equivocando aqui, tá? Vocês me desculpem aqui que eu estou chamando aqui de F, né? Então, a parte superior é o F, tá? O Y, e aqui está o X. Desculpa aí pelo equívoco aí. Então, aqui nós chamamos de a área abaixo da curva F. Então, seria essa área aqui, tá? Se a gente for calcular, então, aqui, ó, só pensando na área da curva G, que é essa curva aqui, ó, então seria essa outra área abaixo apenas dessa curva G. Então, a área de G. Certo? Então, a gente tem uma diferença. Tá? Então, aqui eu tenho a curva abaixo da curva F, a área abaixo da curva G. As duas são limitadas lateralmente por uma reta em x igual a A e uma reta x igual a B. Pergunto para vocês, o que é que difere esses três gráficos? Esse gráfico aqui, ó, primeiro, tá, é uma área entre F e G.
O que difere essa área aqui dessas duas próximas aqui? Que o... Não vou saber dizer, professor. Eu pensei em que os limites do A e B tinha que estar... O limite do F e do G... Não sei, não sei. Pensei que o A e o B Observem tinha limite só, por eles. a F é toda a parte de F até o X, né? Essa outra daqui é apenas de G até embaixo. Então, olha, o que é que vai acontecer? Quando você tem essa curva de G, igual está ali, essa curva daqui, ela está aqui embaixo. O que acontece se eu subtrair essa parte aqui? Só eu tenho apenas a parte de cima, né? Então vai Então, ficar se eu só as subtrair baixas. de toda a curva F, de toda a área da curva F, essa área aqui abaixo de G, eu vou ter apenas essa área do meio, ó, tá? Ó, se eu tiro essa parte daqui, fica apenas essa. Então, a integração aqui, para a gente calcular a área, entre F e G, o que nós vamos fazer aqui nesse caso é o seguinte, olha, essa curva aqui, que nós acabamos de fazer, é a área da região abaixo de F. Essa daqui é a última, o último gráfico é a área da região abaixo da curva G, certo? Para a gente calcular essa área daqui, ó, é só aplicar a fórmula da integração que nós vimos, integrar de A a B. Então, a área de F aqui, ó, de A a B, tá? Da função f de x, né? D de x. Essa daqui seria, então, a área da curva G, é a integral de A a B da função g de x, d de x. Bem, e como nós estamos querendo aqui determinar essa primeiro gráfico, que é a área, tá? Que está entre os dois gráficos, ou seja, entre f de x e d de x. Então, veja só, a gente quer encontrar essa área apenas aqui do meio. E a gente observa que para encontrar, eu preciso então fazer a diferença dessas duas funções. Né? Então, eu calculo a área de f e subtraio, tá, da área de g. Com isso, eu vou ter essa área entre essas duas curvas. Tá? Então, basicamente, essa fórmula aqui é a fórmula que nós vamos estar utilizando para resolver os exemplos que nós vamos aplicar a partir de agora. Tá? Toda vez que você tem que definir a área entre dois gráficos, então você vai primeiro tentar interpretar o gráfico para saber quem que é a curva que está na parte superior, nós chamamos de curva F, obrigatoriamente vai ser curva F, e a curva que está na parte inferior vai ser a curva G. Ou seja, recapitulando, a parte superior é limitada por uma curva F e a parte inferior por uma curva G. Lateralmente, pelo x igual a A e pelo x igual a B. Tá? Então, sendo assim, vocês vão encontrar as fórmulas, tá? Para essa situação, que é essa fórmula aqui, ó. A área entre as duas curvas
é a integral no intervalo de AB da subtração das duas funções, certo? Quando que isso aí é válido? Se A e B for contínuo, né, nessas duas curvas. Nós já falamos para vocês quando que uma função como essa ela é contínua, né? Ela é contínua exatamente quando você não tem nenhuma descontinuidade dentro do intervalo AB. Pessoal, se vocês quiserem fazer algum print aí, a gente vai continuar aqui, tá? Precisar apagar o quadro. Posso apagar? Pode. Então tá, vamos lá então. Então vamos lá aqui, olha. Nós temos o primeiro exemplo lá do livro, tá? O exemplo 1. Tem lá, determine a área da região limitada pelos gráficos. São dois gráficos, y igual a x ao quadrado mais 2, y igual a x, para o x variando de 0 a 1. Se vocês observarem, nessa questão, não está definido qual das duas funções é a função que vai delimitar a parte superior da região, nem a função que vai limitar a parte inferior. Isso quer dizer, você não sabe quem você vai chamar de f, nem quem você vai chamar de g. Então, como fazer isso aqui? Primeira coisa, então, você faz, você vai plotar o gráfico. Você plota o gráfico dentro do intervalo considerado e assim você vai conseguir visualizar quem que você vai chamar de f, quem que você vai chamar de g. Feito isso, você só vai basta aplicar a fórmula que nós acabamos de mostrar para vocês, que é a fórmula para calcular a área entre a área de uma região limitada por dois gráficos, né? Como nós vimos, é a área que é igual à integral do intervalo de AB
da subtração da função f de x menos g de x, d de x. Então vamos lá, vamos por passo. Então, primeiro passo, então, plotar o gráfico. Então, observem só, vamos colocar aqui ó, x, tá? Vamos tomar aqui 4 valores, tá? Então, x0, x 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Vamos chamar aqui de y1, esse primeiro, y2. Então, y1 e y2. Vamos analisar agora os valores de y. Para essa primeira aqui, ó, quanto que é o y1 quando x for 0? Dois, professor. Vai ser 2. Perfeito. Quando x for 0,25, quanto vai ser? 2, não. 2,5. 2,5? Dá uma conferida aí, porque... Eu tô fazendo aqui, Vai ser professor. 3, não? Não. Não. 0,25 ao quadrado, se eu não me engano, dá... Vejam aí 2,75. para mim. 0,625. 0. 0,0625. Então Aí tá, mais então aqui dois. vai ficar mais 2, né? 2,0625. Quando for 0,5, Vai ficar 2,25. 2,25. Quando for 0,75, Vai ficar 2,56. quando for 1, 1 ao quadrado dá 1, aqui dá 3. Tá? Então 3. Então, beleza. E o Y2 só Então, repete. vamos... Como que é? O Y2 só repete, porque o valor... No y2, né? O y é igual a x, então é só repetir. Quando o y for igual a 0, dá 0. Então vai dar 0,25. Aqui 0,5, 0,75 e 1. Vamos plotar o gráfico agora. Então vamos lá, ó. Por y1, quando o x for 0, o y é igual a 2. Então tá aqui, né? Quando for 0,25, tá aqui, né? 2,65. Quando ele for 0,5, um pouquinho acima. O piloto vermelho tá arriscando não, professor. Acabei de ver aqui. Quando for 0,75, 2,56. Quando for 1, vai dar 3. Como é uma função quadrática, isso aqui é para ser mais ou menos uma parábola, tá? Então deve formar mais ou menos isso aqui. E aí a gente começa a observar, então, ó, essa daqui
é o y1. Vamos agora para o y2. Quando for 0, vai ser 0. 0,25 vai ser 0 aqui embaixo. 0,5. 75 e 1. Então, aqui dá uma reta, né? Você tem essa reta aqui, ó. E aí a gente observa que o x vai variar de 0 a 1. Então, o 0 está coincidindo com o eixo y. Ah, então... E aqui ele vai também ser limitado pelo x igual a 1, a reta do x igual a 1. Então, ó, toda a área que você vai calcular é essa área daqui. Está limitada, então, por esses dois gráficos. Pergunto para vocês. Nós temos agora o gráfico plotado. Quem está limitando a região na parte superior? O f de x. Y1 ou Y2? Ah, o y. O Y1. Então, o Y1, a gente vai chamar ele de F. Tá? Então, o Y1 é o F. A parte inferior, ela está sendo limitada pelo Y2. Então, nós vamos chamar ele de G. Essa definição aqui, ela é essencial para você montar a sua integral, tá? Senão você vai errar na integral, tá? Então, aqui, ó, o y1, ela vai ser igual a f, e o y1, só lembrando, x ao quadrado mais 2. O y2 é igual a g, que é igual a x, tá? Então, nós já definimos, então, foi o nosso primeiro passo, né? Vamos agora, então, calcular a integral. Calcular a área entre essas duas curvas. Então, aqui você tem, quanto que vale A? Qual o valor de A? X ao, Pode falar. x ao quadrado, não? Não, o valor de A, não. É F de A menos G de B ou F de B? Vamos lá, vamos fazer junto aqui, ó. A fórmula é essa, certo? Então, ó, o A, ele é o limite inferior, né? Ou seja, é 0. É o x. Ah, o 0, entendi. O B é o limite superior, que é 1. É os valores de x. Você vai aqui agora montar a função, você tem o f de x. Quem que é f de x? X ao quadrado mais 2. Então, ó, isso aqui é o f de x. Agora menos o g, né, que é x. Então, você agora já está com a tua função montada, tá? Basicamente, agora é só você fazer o processo de integração. Então, antes de integrar, deixa eu eliminar esses parênteses aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado. Vou colocar esse x para cá, tá menos. Então, menos x mais 2. D de x, tá? Integral disso aqui, x ao quadrado, a integral é x ao cubo sobre 3. Menos x. Integral de menos x. Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado sobre 2, né? E de 2 a 2x. Isso aqui variando de 0 a 1. Quando for 0, todos esses termos vai dar 0. Então, não preciso aplicar 0. Então, quando for 1, vai ficar aqui, ó. 1 ao cubo sobre 3.
Então dá 1/3, menos 1 ao quadrado sobre 2 dá 1/2, mais 2 vezes 1 dá 2. Então aqui eu vou ter que fazer o MMC, né? Eu tenho 3 e 2, o múltiplo comum é 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então aqui eu tenho 2 mais 12, 14. 14 menos 3, 11. O resultado, 11 sextos. É a área, tá? Dessa curva aqui, desculpa, dessa região limitado por esses dois gráficos no intervalo do x0 até x1. Tem algumas perguntas no chat aí. Quem pode ler para mim, por favor? O pessoal falou que não tá dando pra verificar essa conta aí embaixo. Eu tô conseguindo ver aqui, mas acho que algumas pessoas podem ter uma barra atrapalhando. É que tem a questão do celular, né, de alguns aí, que aí diminui a tela. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar Mas diminuir um aqui pouco. ele realmente tá cortando um pouco embaixo, professor. Agora melhorou. Agora tá pegando um quadro todo. Pronto, pessoal. Então, analise isso, se tem algum erro. Às vezes vai ver se eu não cometi nenhum erro aqui. Então, vocês observaram aqui, né? Só recapitulando. Geralmente você tem uma situação como essa, tá? Que ele informa que quer saber a região limitada por esses dois gráficos, mas não disse quem que é o gráfico na parte superior, né? Nem o gráfico da parte inferior. E aí, para isso, é preciso então você plotar os gráficos, né? Então, o que é que você faz? Você vê o limite, o intervalo da função de 0 a 1, calcula os valores, né? Para esse intervalo, e aí se atribui valores intermediários também. E com isso, então, você vai plotar os gráficos. Uma vez que você plotou, você vai observar o gráfico que está na parte superior da região, que você vai chamar de F. E tem um gráfico da parte inferior, que você vai chamar ele de G. Então, feito isso, agora você sabe quem que é a função representa F, que função representa G. E aí, então, é só você aplicar para a fórmula, tá? Da área entre dois gráficos, que essa fórmula aqui, ó, a área, né, é igual à integral da subtração das duas funções, sendo que o f de x tem que vir primeiro, tá? É no intervalo de a a b. Vamos lá, vamos partir para o exemplo 2. Vou apagar aqui agora, tá?
Então vamos lá então fazer essa questão desse exemplo 2. Esse exemplo 2 ele varia, ele difere um pouco do exemplo anterior, tá? E tem algo em comum. O algo em comum é que ele dá as duas funções. Você tem uma função aqui, o y, 2 menos x ao quadrado, e outra função y, né, igual a x. O que é que difere da questão anterior? Aqui não é dado intervalo, tá? Não foi fornecido aqui, não forneceu os valores de A e B. E aí, como que resolve uma situação como essa? Teriam de estipular valores? Estipular valores. Pode ser, seria algo método de tentativa e erro, né? Sair chutando valores. O Juan falou álgebra no chat. Indefinida. Falou o quê? O Juan falou álgebra no chat. Álgebra. Ah, ficou bem aberto que seria álgebra. Bem, Seria uma Ele disse integral letras. indefinida, professor? oi? Uma integral indefinida? Não. Situação como essa aqui, você vai tentar fazer o seguinte, ó. É achar os pontos de interseção. O que seriam os pontos de interseção? São aqueles pontos nos valores de x, onde os gráficos eles se tocam, tá? Ponto de interseção é os pontos onde os gráficos se tocam, né? Então, são os pontos em comuns, valor de x em comum. Como que nós fazemos isso? Nós igualamos as duas funções. Tá? Então, você vai igualar aqui as duas funções. E encontrar os valores de x que é comum para os dois. Tá? Então, vamos lá. Vamos começando aqui, então. Ó. Então, y, tá? Vamos chamar aqui de y1, de y2. Então, aqui, ó, y1 igual a y2. Quem que é y1? 2 menos x ao quadrado. Y2 é igual a x. Tá, então, peraí, deixa eu só voltar aqui, ó. É igualar as duas funções a zero, tá? E achar as raízes. Então, nós igualamos as duas funções. Perfeito. Próximo passo, né? A gente vai igualar a zero aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos x ao quadrado, né? Esse x para cá vem para cá menos. E aí eu tenho o 2, né? Igual a zero. Então, eu já igualei a zero, tá? O que é que nós fazemos agora? Nós vamos achar as raízes. Como fazemos para achar as raízes aqui? Faz delta e Bhaskara. Exato, vamos aplicar, né, o Bhaskara, né? Então, x é igual a menos b, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta sobre 2a.
mais quadrado e delta. Aqui o delta é B mais 4, Menos 4AC. 4AC, sobre 2A. Então, tranquilo, né? Então, vamos aqui, então. Deixa eu colocar aqui embaixo. O B vale menos 1. Menos um. Menos com menos vai dar 1. Aqui, tá faltando uma coisa aqui. É B ao quadrado, né? Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vale menos 1, vezes C, que vale 2. Não é vezes não, professor, é mais, não? Aqui, B ao quadrado menos 4AC. Ah, tá, não, é vezes mesmo, desculpa. 4AC, sim. 2 vezes A é menos 1. Então, vamos lá aqui, ó. Então, aqui fica 1. Mais ou menos. Aqui vai dar 1, né? Menos vezes menos vai dar mais. Então, 4 vezes 2 dá 8. Não. Positivo. 8 mais 1, 9. Então, raiz de 9 é 3. Sobre menos 1. Sobre menos 2, Menos desculpa. 2. X', 1 mais 3, 4. 4 dividido por menos 2, Menos 2. menos 2. 1 menos 3, Menos menos dois. 2. Dividido por menos 2, Vai dar 1. vai dar 1. 1 positivo, tá? Então, você tem aqui os valores, então, das raízes, ó. Isso quer dizer que a função, ela é válida para o intervalo menos 2 até 1, tá? Então, ela é válida para esse intervalo aqui. Então tá, nós já fizemos um primeiro passo. Eu já sei quem que vai ser X, desculpa, quem vai ser F e quem vai ser G, não? Não, professor, tem que fazer aquele. Eu não Aquela sei, tabela né? lá. Então tem Pra que descobrir o montar o valor. gráfico, então. Então vamos lá. Vamos montar o gráfico, tentar montar o gráfico direto aqui para economizar um pouco do gráfico aqui, do quadro, né? Então, deixa eu ver aqui. Então tá. Vamos montar aqui o gráfico, vamos plotar o gráfico. Vamos lá, vamos fazer o primeiro aqui. Então, quando o x for menos 2, menos 2 ao quadrado, 4. 4, né? Então, 2 com menos 4 dá menos 2, né? Então, fica aqui, ó. Quando for menos 1 ao quadrado dá 1, não é isso? 2 Menos 1 vai dar 1. menos 1 dá 1. Fica aqui em cima. Quando for 0, vai dar 2, né? Quando for 1, 1 ao quadrado dá 1. 2 menos 1 dá 1. Tá, então, o y1 é uma parábola
com concavidade para baixo. Isso aqui é o Y1. Vamos lá para o Y2. O Y2 é X. Então se repete, né? Quando for 2 menos 2, observem só, quando ele for 2, quando for menos 2, dá menos 2. Quando ele for 1, dá 1. Tá aqui, ó. E se vocês observarem, né, exatamente os dois pontos que os dois se encontram, ó. Os dois pontos em comum, tá? E é uma reta, né, que é uma reta, então posso simplesmente vir aqui, ó. Então, isso aqui é o Y2. Quando vocês têm uma situação como essa, tá? Que as raízes, eles têm pontos em comum, aí você já sabe que eles têm que se encontrar, se tocar. Isso aqui são os pontos de interseção, x igual a 1, x igual a menos 2. A gente quer saber essa área aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, então, essa área, tá? Eu vou precisar de mais quadro. Então, se vocês quiserem tirar um print aí, eu vou ter que apagar parte do gráfico, parte do quadro aqui. Pronto, professor. Oi? Já tirei já o print. Opa, então beleza. Então vamos aqui. Vou apagar essa parte anterior aqui, tá? Então, nós fizemos o passo 1, achamos as raízes, fomos para o passo 2, montamos o gráfico, vamos para o passo 3, achar a área. Lembrando, né, que a área é a integral da subtração das duas funções no intervalo de A a B, tá? Nós observamos aqui em cima, nessa figura, quem que é o F? O F é o O Y1. Y1 ou o Y2? É 1, não? É o Y1, ó. Aqui, ó. Então, o F igual a Y1. O G, a parte inferior, igual ao Y2, que é a reta. Então, o f de x é 2 menos x ao quadrado. E o g é x, então menos x. O intervalo, né? O intervalo aqui, ó. Menos 2 até 1. Então, menos 2 é o A. E o B vale 1, certo? Então, integrando aqui, isso aqui vai ficar 2x menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2. Menos 2 a 1, né? Então, quando for 1, vai ficar 2 menos 1/3 menos 1/2. 1/2. Quando for menos 2, 2 vezes menos 2, Menos 4x. menos Não, 4, menos 4, 4. né? Menos 4. Menos 8 Menos 2 ao cubo sobre 3, dá menos menos 2 8, não é isso? sobre 3. Menos vezes menos, então vai ficar mais 8/3. Menos 2 ao quadrado dá 4, positivo. Sobre 2. Tem um menos aqui, então vai ficar menos 4 sobre 2.
Vamos ver aqui então como a gente resolve isso Professor, aqui. não vai Então, ficar. Professor, não vai ficar mais 4/2, não? menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Só que até um menos aqui, ó. Ah, sim, verdade. Oi? Não, concordei. Então tá. Então vamos lá. Então eu tenho 2. Aqui eu vou ter menos com menos aqui, dá mais. Então vai ter um mais 4, né? Já vou fazer o seguinte, ó. 4 com 2, 6. Então já eliminei esses dois aqui. Agora aqui eu tenho 1/3, tenho menos 1/3, e aqui eu tenho 8/3. Só que eu tenho menos multiplicando. Então fica menos com menos, vai somar, né? Então vai ficar menos 9/3. Aqui eu tenho 1/2 e aqui eu tenho menos 4/2. Só que tem um menos multiplicando aqui, então vai dar mais. Então vai ficar 4/2 menos 1/2, então vai ficar 3, ficar mais 3/2, tá? Então dá 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 9, 54. 54. Não, desculpa. 6 dividido por 3, né? Dá 2. 2 vezes 9, 18. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Tá, aqui eu tenho 36 menos 18, dá 18, né? 18 mais 9, 27. 27 sexto. Dá para simplificar aqui? Dá, né? Dá. 27 dividido por 3 dá 9. 6 dividido por 9,5. 3 dá 2. É isso mesmo? Sim. Pronto. 9/2. Então, tranquilo, olha, o resultado dessa integral, então, é 9/2. Vamos lá para a nossa última questão, pessoal. Ô, professor, Oi. poderia ocorrer de ter no lugar de ter uma função quadrada, fosse uma função cúbica, que ela ia ter duas concavidades? Pode ser. Tem os exemplos que a gente vai trabalhar na próxima aula. E aí, nessa situação, você vai ter que dividir esses cálculos, porque, ora, uma função, ela pode ser f em um intervalo, e no outro intervalo ela vai ser g. Então, meio que inverte. E aí você tem que fazer esse cálculo aqui por partes. Você calcula uma área 1, depois uma área 2. Obrigado. Nada.
O exemplo 3, ele é o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui, apagar tudo isso. Então, o 3, ele pede para você determinar a área da região limitada, tá? Pelo gráfico y igual a x ao quadrado menos 3x menos 4 e pelo eixo x. E pelo eixo x. Pronto. Exatamente isso. O que é que vai acontecer numa situação como essa aqui? Aqui você sabe que você tem um gráfico, tá? Que é esse aqui. E esse gráfico, essa região está limitada por esse gráfico e por esse eixo. Assim como no exemplo anterior, aqui também não é dado o intervalo, tá? Intervalo A e B. E aqui também é o seguinte, diferente da questão anterior, é dada apenas uma curva, que é essa curva Y. Tá? E aí a gente fica sem saber como achar os intervalos. Mas nessa questão, o procedimento é muito parecido com a questão anterior. Você vai calcular os valores, então, os valores de x, em que essa função que é dada aqui, ela intercepta o eixo x. Isso acontece quando? Quando x é igual a zero. Tá? Então, x sendo igual a zero, né? Então, o y vai interceptar esse eixo, desculpa. A curva vai estar interceptando o eixo x. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui, então, ó. Então, nesse caso, primeiro passo, achar os valores de x, tá? Que interceptam no eixo x. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, é igualar, então, ó, isso vai acontecer quando? Quando o y for igual a zero, não é isso? Você tem aqui esses valores quando exatamente o y for igual a zero. Então, aqui, essa função igual a zero, ó, fica x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. É igual ao exemplo anterior, nós vamos achar as raízes aqui. Ó. O b vale 3, né? Menos 3, então menos com menos dá positivo. Mais ou menos menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Dividido aqui por 2 vezes 1. Então, o x vai ser aqui, ó, 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos vezes menos dá mais. Então, 4 vezes 4, 16. 25. 16 com 9, 25, né? Raiz de 25 dá 5. Por 2. Vamos lá achar o x'. 3 mais 5, Vai dar 8. 8 dividido por 2, 2, 4, né? O outro vai ser menos 2 por 2. Vai Então, dar 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, menos 1. Não, Pronto. professor, menos 2 por 2.
Menos 2 dividido por 2. Não dá menos 1, não? Desculpa aí. Não, dá isso mesmo, desculpa aí. Desculpa aí. Então, nós já temos, então, os dois valores. Nós já temos as raízes, então. Esses valores aqui é quando o gráfico vai estar interceptando no eixo X. Olha, então, vamos para o segundo passo aqui, plotar um gráfico. Quando for menos 1, né, quando for menos 1, vai dar menos 1 ao quadrado. Tá, 1. 3 vezes menos 1 Mais 3. dá... 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, né? Isso. Então, 3 com 1 dá 4, menos 4, Vai 0. Então, vai ficar bem aqui. Ó, então, observem que exatamente nesse ponto ele está interceptando o eixo X. Ó. Quando for 4, ó, 4 ao quadrado, 16. 16. Menos 12. Vai dar 4. 3 vezes 4 dá a 12, né? Menos 12 com menos 4, 16. Menos 16 com mais 16 dá 0. Então aqui, ó, também ele interceptou o eixo X exatamente nesses dois pontos. Tá? Quando o X for 0, vai dar menos 4. Como é uma parábola, então a concavidade dela vai ficar aqui assim. Ó. Então ela fica aproximadamente aqui assim. Então você já plotou o gráfico, tá? Vamos para passo 3. Achar a área. Pergunto para vocês aqui, ó. Essa fórmula aqui precisa da função f e a função g. Aqui tem uma função f. Não. Oi? É 0, né? A função f é 0. A gente não tem, né? Na verdade, aqui, ó, quem está interceptando a parte superior é o eixo x. Então, não tem. Então, essa função que eu tenho aqui, essa função y aqui, ela vai representar quem? F ou G? G, essa vai ser a parte de baixo, é o G. Ela vai representar o G, tá? Então, aqui, quando você for montar agora aqui, ó, o seu intervalo A, ele vale menos quanto? Menos 1. Aqui até 4, não é isso? Função f não tem. Então, você tem só o g. Então, fica menos x ao quadrado menos 3x menos 4. D de x, tá? Então, aqui, ó, menos vezes x, então vai ficar menos x ao cubo sobre 3. Menos vezes menos dá mais. 3x ao quadrado sobre 2 menos 4x. Menos vezes menos dá mais, né? Então, 4x de menos 1 a 4. Então, calculando aqui, então agora eu tenho aqui menos 4 ao cubo sobre 3,
mais 3 vezes 4 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 4. Que menos 1 ao cubo. Eu tenho ainda mais um menos aqui, né? Então, que mais? Menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes menos 1. Então, aqui eu tenho 4 ao cubo, dá... Quanto que é aí, pessoal? 64? Não esqueci 64. agora aqui. (64) é isso? Sim. Então, 64 sobre 3. Aqui eu tenho 4 ao quadrado, dá 16, né? 48 sobre 2. 48 sobre 2. Aqui eu vou ter mais 16. Menos com menos, então tenho mais. Só que aqui eu vou permanecer com esse menos aqui, então vai ficar menos 1/3. Menos vezes mais dá menos, e esse menos aqui vai sumir quando for ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 3, fica 3 sobre 2, né? Só que menos com mais dá menos, então 3 meios. 4 vezes menos 1, daria menos 4, só que tem um menos aqui da frente, vai ficar 4 positivo. Bem, aqui a gente tem 64 sobre 3 e 1/3, então eu fico 63 sobre 3, 48 meios e 3 meios, isso aqui vai dar 45, né, meios, 16 e 4, tenho 20. Bem, deixa eu só colocar o resultado final aqui, dá 125 sobre 6, tá? É o resultado final disso aqui. Bom, então, a aula de hoje que a gente tinha para tratar era exatamente sobre essa área, né? Sobre a área delimitada dos gráficos, né? Então, nós apresentamos para vocês Professor, a introdução. Pode falar. não dá menos 65 sobre 3 não ali? Dá menos quanto? Menos 65 sobre 3? Ou não? Ah, tá. Tem um menos aqui, né? Então, desculpa aí. Isso mesmo. Faltou menos, professor. Obrigado, viu? Tá certinho. Tá um menos aqui que eu acabei que esqueci aqui. Depois vocês conferem aqui esse resultado aqui, então. Deixa eu só ver aqui se realmente vai dar esse... Vamos tentar ver isso aqui, se realmente vai dar esse valor, tá? Seria... Tá, o erro foi só do sinal aqui, mas esse resultado aqui em cima tá certo, tá?
Então, pessoal, para a aula de hoje, o que tinha para ser dado era exatamente a introdução, né, sobre a área delimitada por dois gráficos. Então, nós apresentamos para vocês as fórmulas, e aí, em seguida, nós fizemos a aplicação, né, para 3 exemplos. Então, é isso, e amanhã a gente tem mais aplicações, tá? Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Valeu, professor. Professor, quando é que sai a nota da atividade lá, da lista? Eu acho só semana que vem, tá? E a semana que vem a gente tem nossa prova, né? Na quinta-feira. Tranquilo, professor. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Professor, como é que vai funcionar a prova? Como assim vai funcionar? Você vai postar no Classroom, a gente vai responder, vai ser no horário da aula, como vai funcionar? Ela vai ser no Classroom. Aí você vai postar e vai dar uma data para entregar? Não, vai ser no horário da aula. Ah, ok, tá bom.